500 anos antes do nascimento de Jesus. Eles cresceram para calar com aqueles que tinham sido levados como escravos e estavam voltando para Jerusalém, uma cidade que não era mais, não tinha mais a glória, tinha sido destruído. Estavam recebendo o mandado para construir as muralhas. E Zacarias, o livro, tem 8 visões que Deus deu a este profeta. Visões é uma das maneiras que Deus fala para as pessoas hoje. E nestas visões, ele teve uma aparência encarnada do Senhor Jesus Cristo, porque foi o anjo que falou com ele. Nesse capítulo 4, começando no versículo 1, diz: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como é um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: o que vês? Eu disse: olho, este que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu torno, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu Deus, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabeis tu que é isto? E eu disse: não, Senhor, não sei. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não por violência, mas sim pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força humana, poder humano, intelecto humano, mas pelo meu Espírito. Nada é feito na igreja, nada é feito em nossas vidas se não for feita pela pessoa, pelo ofício do Espírito Santo. Eu quero ministrar por alguns minutos. Eu nunca falei por alguns minutos toda a minha vida, até que termine. A visão de Zacarias. A visão de Zacarias. Pai, nós chegamos a Ti em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela presença do Senhor que tem estado nestes cultos, nessa semana, nesta conferência. Nós te agradecemos por cada jovem que veio, cada líder de jovem, cada trabalhador, cada pai que trouxe seus filhos. Nós te agradecemos pelos pastores que tem nos dado para fazer esta conferência. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ministrar nesta manhã, não somente para estes aqui, mas eu sei, Senhor, que nesta manhã o culto está passando ao vivo para todo mundo. E eu peço, Senhor, a tua unção nesta manhã. Me ajude a ministrar neste momento aquilo que colocastes em meu coração. Nós te damos todo louvor, toda glória, e todos dizem amém e amém. Quando você entrou nessa propriedade, quando você chegou para esta conferência, quando você chegou neste santuário, você entrou no prédio, todo lugar que você viu, mais de 100 hectares de área, tudo que você vê aqui, quando você liga a televisão, é SBN, todos os dias que você faz isso, todo prédio que você vê, nada aconteceu por um acaso, pelo talento ou habilidade de um homem. Mas tudo que você vê aqui está aqui pelo trabalho do Espírito Santo. A SBN não é um trabalho ou foi uma engenharia de um homem. Eu sei que meu pai é um homem brilhante, inteligente, mas de maneira alguma. E conhecendo televisão, e eu vou fazer 70 anos em outubro. Eu comecei na televisão com 19 anos. Eu estou na televisão desde quando eu tinha 19 anos. E eu sei o que custa a televisão.
Eu sei quanto é caro isto. E você pode programar uma rede televisão como programamos, sem vender tempo no ar para nenhum outro ministério. Tudo vem desse ministério. Tudo que você vê é o nosso trabalho. Isso nunca foi ouvido. Nós somos a única rede de televisão cristã na história da televisão que faz isso, e não é por causa do nosso talento. Nós temos talentos maravilhosos, nossos cantores, nossos músicos são os melhores do mundo, melhores musicistas cantando, cantores maravilhosos dessa plataforma, pregadores maravilhosos que pregam a palavra de Deus, mas isto não tem nada a ver. Tudo o trabalho do Espírito Santo. E eu estou feliz que o Gabriel, sexta-feira à noite, quando ele começou a falar sobre a nossa herança, quando ele começou a falar com orgulhoso, nós somos de sermos pentecostais, nós nunca iremos esconder o trabalho do Espírito Santo. 3 semanas atrás, nas quartas-feiras, eu comecei uma nova série ensinando como o livro de Filemão. E eu acredito que foi a segunda semana que estávamos falando sobre o tema. Como um assunto controverso. Eu nunca encontrei que não seja tão controverso assim. Mas estávamos lidando com mulheres do ministério. Isso é um assunto muito tênue, muito sensível, muito falado. O Senhor colocou em meu coração e contar uma história quando eu estava sentado ali antes do Gabriel vir para falar, para me apresentar. O Senhor me fez lembrar e compartilhar esta história novamente. Primeira vez que eu compartilhei esta história em 3 semanas. São as mesmas histórias. Meu pai compartilha todas as semanas a mesma história. Mas em 1936, tinham 2 mulheres em Mobile, no Alabama. Elas não eram de Mobile. Lester Summerall, a mãe Summerall e a sua filha. Elas sentiram que o Senhor as levou para Mobile para começar uma igreja pentecostal. Em 1936. No momento da Grande Depressão aqui na América. E quando elas chegaram lá, todas as portas estavam fechadas. Eu quero parar aqui e dizer para você, jovem, Deus tem um lugar para você. Você tem que encontrar a vontade de Deus e o lugar de Deus na sua vida. Vocês que estão nos assistindo pela televisão, rede social, Deus tem um lugar para você. E não levou a mãe Summerall para conhecer que até mesmo os mais devotos às vezes não entendem isto. E ela disse que começou a buscar a Deus. Deus, onde quer que eu vá, E essa é a melhor oração, jovens, que vocês podem fazer. E dizer, Senhor, onde queres que eu vá? E Deus começou a lidar com seu coração e falou com ela e disse, eu quero que você vá, porque você vá para Beverly Day, Louisiana. Beverly Day eram 100 quilômetros daquela cidade que elas estavam. E era 10 quilômetros de Natchez, no Mississippi, e no tempo, no algodão. E Natchez de Mississippi era a capital mais rica dos Estados Unidos na época. E era rica mais do que Chicago, mais rica do que Nova York, por causa da produção do algodão. Então, Faraday era 10 quilômetros ou 15 quilômetros de Natchez até o Mississippi. O rio Mississippi separava a Louisiana e a fronteira de Louisiana e Natchez. Então procurou no mapa e não encontrou no mapa.
E ela teve que ir pegar o outro mapa e finalmente ela encontrou. E eu nunca conheci a Mansell Rao, mas quando eu chegar no céu, eu irei perguntar para ela: o que aconteceu com a sua cabeça quando você olhou no mapa e você viu aquela pequenininha, aquele pequenininho ponto ali, que era o Faraday, Louisiana? Por que não foi no 50 quilômetros adiante? Mas Faraday era uma cidade bem difícil. A máfia de Nova York controlava os cassinos, então ele tinha máquinas ali, jogatinas e Faraday. Meu pai, como jovem, ele em Aruri, eles brincavam naquelas máquinas ali. Eles aprenderam como começar a ganhar naquelas máquinas, verdadeiros evangelistas já. E então eles foram para Faraday, não conheciam ninguém, então nunca tinham ido naquela parte do mundo. E eles encontraram um lote vazio, que elas pensavam que era um bom local, e encontraram o dono. Eram dois homens muito ricos em Faraday, e eles não aguentavam um ao outro. E o outro homem rico era o nosso tio, meu pai, que meu pai nasceu na sua casa. E elas pediram permissão para usar aquele lote para colocar uma tenda. Elas não podiam comprar uma tenda e aquele lote estava sujo, estava cheio de mato. Não tinham dinheiro para pagar para alguém limpar aquele terreno. Então, duas mulheres, no verão quente, estavam ali sozinhas, com suas mãos puxando os matos, cortando as gramas e cortando os matos, arrancando com as mãos, tirando as pedras, os vidros, os entulhos. E o meu tio estava ali dirigindo, sempre dirigia um carro bem velho. Ele usava macacão. Se você visse ele, você pensava que ele era muito pobre. E viu essas duas mulheres. Elas estavam de joelhos, que o outro dono, que era um outro homem muito rico. Ele disse: o que vocês estão fazendo aí? E elas disseram: nós estamos limpando esse terreno. Mas ele disse: mas para que limpar esse terreno? E elas disseram: nós iremos montar uma tenda. Mas ele disse: o quê? Que tipo de tenda vocês vão montar? O que vocês estão querendo fazer? Estamos aqui, disseram, estamos aqui para construir uma igreja pentecostal nesta parte do mundo. E aquilo ali foi algo estranho para ele. Ele era um homem muito duro, não conhecia nada sobre Deus, sobre igreja, nunca entrou em uma igreja na sua vida. E ele disse: quem enviou vocês para cá? E a mãe Samuel ficou de pé, levantou seus ombros e olhou para ele e disse: Deus me enviou. Aleluia! Quando você sabe, porque você sabe. Então ele disse: quanto dinheiro você tem? Ela olhou para ele: nada, não tenho nada. E quando ele fez essa pergunta, ele não sabia, mas alguns anos depois, ele seria aquele que compraria lotes e construiria com a seu próprio dinheiro a igreja pentecostal em Faraday. Ele foi o primeiro a comprar uma igreja, um lote para construir a igreja, para fazer a igreja.
Então, fizeram a tenda, meus avós. Eu não os conhecia. Eu não conhecia, ela morreu em 1960. Nós estávamos na Califórnia ainda, no avivamento, e recebemos a notícia que ela estava tendo uma alteração, teve uma cirurgia no hospital e teve um ataque cardíaco. Eu tinha apenas 6 anos, eu lembro muito pouco dela. Mas eu sei que ela era uma mulher de Deus. Meu avô, minha avó nunca tinha ido para a igreja. Meu avô tinha 26 anos de idade antes de ter pisado na igreja. 26 anos de idade, ele nunca tinha aberto uma Bíblia. 26 anos de idade, ele não tinha compreensão até mesmo da canção Graça Maravilhosa. Eles não tinham Deus totalmente e nunca tinham ido na igreja. E alguém os convidou para ir. Meus avós eram músicos. Meu avô, W.L. Sweger, tocava o fiddle, e a avó tocava a guitarra. Eles tocavam em bar antes. Eles tentavam arrecadar dinheiro na época. Era muito comum, elas eram pessoas comuns, né, depois da depressão daquela família, tentando viver, sustentar a sua família, para trazer comida para casa, e até mesmo se envolveram em fazer cerveja ilegal. Meu avô, Gerald Lee, pai Gerald Lee, Michael Beck Gilly, todos eles entraram em um negócio de fazer cerveja, cachaça, vamos dizer assim, tentando fazer. Eles não eram criminosos, mas estavam tentando viver isso. Estavam vivendo numa cidade que não tinha opção de trabalho, não tinha recurso para sobreviver, no coração da depressão. Um dia eles estavam ali fazendo o que não deveria, que era ilegal já na época, e o governo, os agentes do governo os pegaram, colocaram suas mãos na algema, algemaram eles. Meu avô estava lá, ele foi preso também, e a minha avó estava lá também, por qualquer razão estava lá também. Estava com 8 meses de gravidez do meu pai, Jimmy Swaggart. E aquele agente que tinha colocado as algemas no meu avô viu a minha avó grávida e disse: aquela é sua esposa? Perguntou para ele. Ele disse sim. Quanto tempo ele está de gravidez? 8 meses, ela disse. E de repente ele amoleceu o seu coração e colocou a mão no seu bolso, tirou as chaves, abriu as algemas e disse para o meu avô: eu vou dar as minhas costas e vou caminhar para frente, e quando chegar lá e olhar para vocês, não quero ver mais vocês aqui. Eles foram embora. O Jerry Lee foi para a prisão, o pai do Jerry Lee também, o pai do Mickey Gill também foi para a prisão, e outros também. Mas foram convidados para ir para aquela tenda naquele dia. E pela primeira vez eles ouviram o Evangelho. Pela primeira vez eles ouviram que tinha um homem que se chamava Jesus, que veio para esta terra para salvar aqueles que estavam perdidos. E eles se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, seus corações a Deus. Mas não só eles, a minha bisavó também, ela
era real na cidade, porque o meu avô, meu bisavô, era chefe da polícia. Então, a senhora Swaggart, quando ela chegava, eu não conhecia minha bisavó, mas ela não saía lá de casa até que ela estivesse bem vestida. Ela não saía da sua casa enquanto não estava bem vestido, seu cabelo bem produzido. E as senhoras usavam luvas naquela época, luva, tudo, quando ela saía de casa, que andava nas ruas de Faraday, todo mundo a conhecia. Ela era uma menina, uma mulher que gostava de ir festa, bebia, fumava, ia para os cassinos, dançava, e ela se converteu também naquele dia. Aleluia. E quando ela se converteu, ela se tornou fanática por Jesus. Ela estava caminhando nas ruas de Faraday, e alguém dizia lá, senhora Swaggart. Ela parava, olhava e dizia: você é nascido de novo? Você já entregou o seu coração para Jesus Cristo? E meu pai me conta essa história, que um dia ela viu um xerife de uma outra cidade, veio visitar o meu bisavô, e ele não estava na estação policial, ele foi lá na casa da minha avó, da minha bisavó, e a minha avó veio para a porta, minha bisavó estava ali com o uniforme, ela olhou para ele e disse: você já nasceu de novo? E você já é salvo? E ele ficou morto de medo. Colocou a sua mão na sua arma, tentando lembrar que igreja tinha ido. E aquele homem não conhecia o Senhor. O pastor daquela pequena igreja, senhora Summerall, construiu aquela igreja em Faraday e ainda está lá até hoje. Se você for lá, tem uma placa que diz: a igreja do Jimmy Swaggart. E ele começou a pregar sobre o Espírito Santo. E a minha avó não entendia nada a respeito. Não fazia sentido para ela. Era algo estranho. Mas algo começou a tocar em seu coração. E ela ouviu sobre uma conferência crossover que da Igreja de Deus queria estar ali. Você não sabe mais. Você quebra as Harvard. Você sabe o que é? Ela ouviu que estava tendo uma conferência na metrópole de Louisiana e ela foi. Não entendia nada. 3 cultos por dia. Ela foi às 10 da manhã e era algo estranho para ela. Na primeira noite, muito lá diferente do que era. No próximo dia ela voltou às 10 da manhã e após o culto ela saiu dali e encontrou uma árvore e ela chegou ali e sentou-se, arrumou o seu vestido, sentou debaixo daquela árvore, olhou para o céu e disse: Senhor, eu não sei e não entendo o que é isso, mas se és tu, eu quero. E o poder de Deus a tocou, a derrubou no chão, e quando ela se levantou falando em línguas. Aleluia. E se você achava que ela era fanática antes de se converter, você não viu foi nada. Ela estava tão animada que até os meus avós pensavam que ela tinha fanatizado, enlouquecido.
chamavam de Nene. E meu pai ia para sua casa e proibiram ele para ir na casa da bisavó, porque a vovó estava muito louca. Mas ele disse, tá bom, eu não vou lá não. Mentira, ele mentiu. E ele ia, pegava a bicicleta e ia lá para a casa da vovó, da bisavó, há 8 anos de idade. Ele ia para lá, para a casa dela, e dizia, vovó, me conte como Deus lhe encheu do Espírito Santo. Ela dizia, Jimmy, sente aí. Ele sentava no chão, cruzava as pernas, e ela fazia um copo quente de chá, e aí ela sentava, colocava o chá do seu lado e começava a contar para ele como ela era, como ela foi cheia de Espírito Santo. E ela disse desses anos todas as vezes que ela chegava na parte que Deus a batizou com o Espírito Santo, ela disse que todas as vezes que o poder de Deus vinha sobre ela, ela jogava suas mãos para cima e começava a falar línguas. E meu pai disse, quando menino, com 8 anos de idade, era como se a eletricidade entrasse nela e fluía, fogo saía dela, fluía virtude. E eu quero te dizer algo, a gente não serve a Deus por sentimentos, a gente não serve dessa forma, mas graças a Deus que nós temos um sentimento. Quando você aciona, coloca na tomada correta, vai ter uma resposta. Alguém precisa agradar nesse momento, precisa adorar e dar glória a Deus. Alguém precisa, alguém vai correr, alguém vai dançar, alguém vai chorar, vai ter uma reação. E meus avós, eles não queriam nada a ver com Pentecoste, nada. E de fato, eles achavam que a vovó era tão fora de moda, tão antiquada, estava gritando na igreja. Minha avó era para sermos dignos. E as pessoas estão na igreja, e as pessoas correm na igreja, gritando para cima e para baixo, achando que nós somos loucos. E eu vou te dizer agora, eu não quero nada a ver, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso aí. Eu não quero fazer nada disso. Ela dizia, nunca diga ao Senhor que você não quer fazer, tá bom? E aí estávamos tendo um avivamento, estava acontecendo lá. E a minha avó estava tão chateada porque o evangelista era muito animadão, não se aquietava. E ela ficou tão digna, chegou para o pastor do culto e disse, pare com essa conferência, nós seremos os novos palhaços de Faraday? Não, senhora Swaggers, nós não iremos parar essa conferência, mas amanhã, pela manhã, nós iremos começar o culto de oração às 10 da manhã. E chegou o momento de oração, culto de oração. A mãe de Darlie estava lá, Mickey Gilly estava lá, a minha avó estava lá, e várias outras pessoas de grupos estavam lá, e começaram a orar, começaram a buscar a Deus. E a mãe de Mickey Gilly, o Espírito de Deus veio sobre ela, e ela começou a falar em línguas. Uma das mulheres de Deus que já viveu. E a mãe de Darlie estava no altar orando, e ela se levantou e estava voltando para o seu lugar. Ela chegou ali no corredor da igreja. O poder de Deus a tocou e tomou. Ela derrubou. E quando ela se levantou falando em línguas. Aleluia. E minha avó tinha voltado para o seu lugar. E de repente, o mesmo poder, o mesmo Espírito
que tocou a mãe de Mickey, que tocou a mãe McGilly, que tocou a minha avó. Eles disseram que ela correu na igreja, ao redor da igreja, ela correu ali, ela bradava na igreja, ela gritava, que até o meu pai, o pai da Glory, ouviram a avó gritar. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Ela estava embriagada no Espírito Santo. Ela não podia nem falar, ela estava nem podia de pé. O pastor chamou meu avô para ir para a igreja e ajudá-la, para levar Minnie Bonhom para casa, ajudá-la a colocar no carro, levaram para casa. E quando ela chegou, sentada na frente da casa do seu pai, um homem muito difícil, muito rude. Ele tinha um costume, tinha vários filhos e filhas. Todas as manhãs ele começava na casa mais velho, tomava um café com eles, depois ia para o próximo filho, até visitar todos os filhos. E a minha avó não estava em casa. E ele estava sentado ali na varanda onde ela estava. Quando chegaram com ela, abriram a porta do carro. Como eu disse, ela estava bêbada, estava embriagada pelo Espírito Santo, totalmente cheia do Espírito Santo, totalmente fora de si. E quando ela saiu do carro, ela começou a bradar novamente. Começou a dançar, começou as mãos para os altos e começou a louvar a Deus. E ele chegou, estavam instalados para ela, e ele disse: algo diferente aqui. E ele chegou perto dela, colocou as suas mãos nela, nos ombros da minha avó, e ela abriu os seus olhos, e ele olhou para ela. E foi isso que ele disse: querida, minha filha, eu não sei o que lhe fizeram com vocês, mas deve ser muito maravilhoso. E eu vim aqui te dizer, é maravilhoso, mas é maravilhoso como a experiência que muda a sua vida, a salvação do pecador, e o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Isso também é mudar a vida do cristão. E desde o Espírito entrar em seu coração, em sua vida, ele muda a sua vida. Graças a Deus pelo Pentecostes. Graças a Deus pelo Pentecostes. Graças a Deus que de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, encheu todo aquele lugar que eles estavam. E vamos deixar que o vento sopre e encha a casa mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Zacarias, como eu disse, foi criado. Foi trazido para fazer as suas obras. Suas obras não eram para revelar os futuros eventos do Messias, mas o seu ministério era também para encorajar aqueles que voltaram para Jerusalém. Eles vieram para uma cidade que tinha sido destruída. Não tinha templo, tinha sido totalmente destruída. Deus disse para eles: reconstrua o templo e reconstrua os muros. E eles tinham um trabalho para fazer. Também a igreja hoje tem um trabalho para fazer. E eles foram chamados para reconstruir aquele templo e reconstruir os muros. Deus está chamando a igreja hoje para reconstruir os muros da santidade e da justiça. Quando eu uso essa palavra santidade, não estou falando
de legalismo. Eu tenho pena de muitos cristãos trocam uma prisão por outra prisão, que é a religiosidade. Eu não estou falando de legalismo religioso. Eu não estou falando de como você, de certos costumes ou coisas parecidas. Mas nós trabalhamos para que todos sejam modestos e que tenham aparência mais possível de santidade. Eu viva a santidade, que represente santidade. Nós investimos mais de 4 milhões de Bíblias para distribuir ainda até o fim do mês. 4 milhões não é suficiente. 5 milhões não será suficiente. 6 milhões não será suficiente. 7 milhões não será suficiente. 8 milhões não será suficiente. 9 milhões não será suficiente. Mas queremos enviar 10 milhões. E sabe de uma coisa? Todos vocês aqui, você vai doar uma Bíblia. Aleluia. Todos vocês irão doar uma Bíblia. Muitos de vocês nunca ajudaram. Você vai para casa e eu vou orar para que Deus te acorde no meio da noite. Que Deus, e você pega o telefone, vai para o computador e você não vai poder dormir. Deus vai te inquietar para que você possa nos ajudar a chegar na meta das Bíblias no mundo. E Deus chamou a cada um de vocês que está nos assistindo, que o que diz o nome de Cristo, Ele te chamou para ajudar a fazer esta obra. E Ele disse, o anjo do Senhor, a aparência de Cristo, falou com o homem de Deus e disse, o que você vê? O que vês? Uma pergunta muito profunda. Eu te pergunto hoje, o que você fez? O que está vendo? O que você está vendo? E você olha ao seu redor, ao mundo que tem se coberto pela escuridão. E o que você vê? Você está tão apegado com o seu próprio mundo que você não vê o alicerce sendo destruído. Eu quero te dizer o que eu vejo. E eu vendo um mundo que todos os dias o que se passa está cada vez mais profundo e mais profundo, e cada vez mais escuridão, rebelião e pecado e prisão, escravidão. Eu vejo uma nação, Estados Unidos da América, que está dividida. A única esperança para uma nação dividida é a Igreja unida. Da mesma forma que no Brasil eu digo a mesma coisa. Mas tem que estar unida, o alicerce correto. Eu vejo pecados horríveis sendo cometidos, que na minha idade de jovem eu nunca tive que lidar com o que os jovens estão lidando hoje. E eu vejo uma nação sendo invadida por satanismo, a divisão, não mais respeito pela lei nem pela ordem. E eu vejo as cidades principais desse país literalmente prestes à anarquia, porque nós temos estúpidos, ignorantes políticos que administram, que estão na frente, que querem tirar o dinheiro da polícia, que querem enfraquecer a segurança. Um idiota na Califórnia que se elegeu, eleito idiota, e gritando, tire todos os recursos da polícia. Para que ela chama? Para que ele chama quando ele está no apuro, hein? Nós temos uma fronteira que está aberta
Milhares estão entrando desordenadamente e eu recebo vários e-mails odiosos quando eu digo isso. Não sei se você não aceita, você é mentiroso. Eu acredito na imigração. Eu não acredito em imigrantes ilegais. Quantas mulheres foram estupradas? Quanto mais tem que morrer? Quantos lares precisam serem roubados? Quantos mais precisam sofrer o drama de serem pegos, serem roubados, tentando entrar nesse país pelos ilegais? Eles não são documentados, eles são imigrantes ilegais. E o que você vê? E nós estamos enfrentando uma eleição mais crítica desde 1969, quando Abraham Lincoln foi eleito. E a gente ainda tem cristãos tão tolos que ainda estão discutindo. Eu não vou votar isso aqui. Se você não vai votar, você já está dando oportunidade para outro. Quando você não vota no bom, o ruim cresce. Quando Davi estava fugindo de Saul, Deus trouxe para ele homens, a Bíblia chama os valentes de Davi. Os valentes de Davi. E o Espírito Santo, quando mostra as características, a Bíblia diz que eles eram homens que conheciam, que sabiam como se manter. Eles eram valentes. Quando as coisas ficavam difíceis para Davi, para eles enfrentavam. Deus deu para Davi, homens que sabiam segurar a espada, sabiam lutar, dominavam, tinham arte da guerra e eram corajosos. Deu a eles, deu a Davi homens que a Bíblia diz que foi a maior coisa, homens que tinham entendimento sobre o tempo, sabia que Israel tinha que fazer. Precisamos de homens e mulheres que têm entendimento desta época que estamos vivendo, que pode saber o que a América precisa fazer e ser, que é, nós votamos para a plataforma que tem uma base bíblica mais próximo da base bíblica, que é mais perto do sistema judaico-cristão, porque nós não estamos elegendo um pastor, mas estamos elegendo uma pessoa para a Casa Branca que tenha princípios mais próximos possível de princípios, pessoas que nós iremos socialistas, marxistas, nós iremos ser, nós vamos pegar todos os criminosos, mas nós vamos eleger alguém que possa fazer isso por nós. Precisamos de alguém que vá lutar e lutar. Para te mostrar quão horrível é, que condição terrível o mundo está. 2 noites atrás, milhares de televisões ao redor do mundo assistiram a abertura da cerimônia das Olimpíadas em Paris. E na abertura da cerimônia, espera aí, olha para baixo. É o Leonardo da Vinci, volte a imagem. Não se apresse não na imagem. Isso aí, a obra de Leonardo da Vinci, a Última Ceia. E em cima, é isso que o país da França representou. Um monte de loucos
drag queens representando Jesus Cristo. Blasfêmia pura, blasfêmia da maior nível. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O resto pode continuar. O que eles mostraram? Olha isso. É isso que eles estavam promovendo. É isso que estava entrando nas casas da América. Deus nos ajude. 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 Nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos socorre, socorra, Deus nos ajude, e Ele vai nos ajudar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, aleluia, se converter de seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a terra. Aleluia. Você deveria ter dito que você dito. Nossa, você não acredita nisso, pega o avião e vai embora desse país. Eu estou cansado de Jesus Cristo ser blasfemado. Eu estou cansado do mundo denegrindo a imagem de nosso Senhor Salvador. Estou cansado de um monte de tolos caçoando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou filho de Deus, esse é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, esse é o meu Rei, é o Deus que me cura, é o meu libertador, Ele é o meu batizador. Ele disse: o que você vê? Eu vejo um candelabro de ouro. O ouro na sua Bíblia é usado como castiçal de ouro, que simboliza a deidade. O castiçal de ouro representava Jesus Cristo. Aí está aí a foto dele. E eu quero que você olhe, feito ouro puro. Um está no meio, mais três. Umas 3 à esquerda e 3 à direita. O total de 6. 6 é o número do homem. Está falando da perfeição. É da imperfeição e da incompletude. Da marca do anticristo vai marcar os seus seguidores 666. Mas tem um no meio. Que eles estão juntos, estão conectados a Ele. Era somente um ouro, não. Eles derreteram e fizeram um só. Isso é importante, porque só existe um Deus. Aí você pega os 6, os 3 à direita, os 3 à esquerda. 6. A imperfeição do homem, incompletitude, e quando você os casa com o centro, este que está no centro, aí você tem 7. 7, o número de Deus, número da perfeição. E completitude, escute, igreja, todos nós fomos lançados, todos nós éramos pecadores, perdidos, imperfeitos, mas um dia nós iremos nos encontrar com aquele que é perfeito. Nós temos uma salvação perfeita. A nossa salvação é perfeita nele que é perfeito. Assim, ali tinha 7 candelabros, 7 deles candelabros. Então tinha também uma bacia em cima do candelabro. Então tinha uma bacia em cada lado. Naquele, cada lado de cada castiçal, vaso de azeite, no seu topo, o óleo, um dos 5 símbolos do Espírito Santo.
fala da unção. E esse castiçal não estava ali para decorar, está ali para um propósito. E eu vou explicar mais. Como eu disse, o óleo é o simbolismo do Espírito Santo para nós que somos o vaso, para termos realmente a convicção do que é isso. Um suprimento constante do fluindo do óleo, do Espírito Santo. Alguém precisa bradar. Eu não estou falando só quando você está no lugar ruim. Estou falando de um óleo quando você vai dormir, quando você acorda pela manhã, quando você toma banho, quando você está no carro, quando você está no trabalho. Vai ter um constante fluir do óleo. O óleo e os castiçais era para iluminar. Se o castiçal não estivesse queimando, o sacerdote não poderia ver o que poderia fazer. Se o Espírito Santo não estiver em nossas igrejas, se o pregador não souber fazer o que não enxerga, sete lâmpadas e 7 luzes para cada luz que está no seu topo. Você não pode conhecer a palavra de Deus se você não pode conhecer Jesus Cristo como você deve, sem o óleo do Espírito Santo. 7 lâmpadas, 7 canudos para cada lâmpada. E hoje só tem um recurso de poder para a igreja, que é o Espírito Santo. Não é nossos estudos, não é essa capacidade, não é quantas pessoas estão nos bancos, é com quão quente e quão frequente e quão quente está dentro de você, ardendo dentro de você. Eu quero uma igreja que o Espírito Santo fluindo tanto que quando o pecador entrar na porta da igreja, eles caiam de convicção. Eu quero uma igreja tão cheia do Espírito Santo, quando o corpo entrar na porta da igreja, eles não vão ter que ser preciso ser ungido com óleo. Eu quero ser uma igreja tão cheia do Espírito Santo que quando as pessoas estiverem dirigindo da igreja, algo invada o seu carro e eles vêm para o estacionamento, e eles entram na igreja e sejam salvos. Aleluia. 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 Músicas e cantores, por favor, podem voltar. Por cima deles 2 oliveiras. As 2 oliveiras representam o Zorobabel, que Deus deu a ordem para reconstruir o muro, e o outro representa Josué, o sumo sacerdote. Estou trabalhando para restaurar o templo, e Deus está nos chamando para o ministério de restauração. Nós temos que restaurar o que nós não podemos permitir que o mundo entrou na igreja. O mundo que está entrando na igreja está roubando e pode estar trazendo o mundo para dentro da igreja. E muitos pregadores abriram espaço com os braços abertos, aceitaram isso facilmente. Muitos que
como o Spurgeon, grandes pregadores que construíram a nossa história. Metropolitan Tabernáculo em Londres. Ele pregou uma mensagem. Eu não tenho tempo, um dia eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar novamente sobre isso. Eu vou falar do que está acontecendo agora. Porque quando ele pregou esta mensagem, because you see, the churches of England, by the time he preached this message, they had opened their doors to the things of the world. They were hiring churches, Baptist churches were hiring stage actors. Not saved, just stage actors. To come in and give dramatic readings. Quando abriram as portas do mundo, as igrejas batistas estavam contratando atores de palcos para não cristãos, para vir e trazer leituras dramáticas. Feeding sheep or amusing goats. Como se fosse quebrar as prisões das drogas. Ele pregou a mensagem muito com o título Alimentando Ovelhas. Bom, nós somos chamados de ovelhas, e nós somos chamados de ovelhas, ou entretendo os bodes. E é isso que pastores estão fazendo hoje. Estão entretendo os bodes e não estão alimentando as ovelhas. E o anjo do Senhor, uma aparência encarnada, o Senhor Jesus Cristo, para a sua ênfase sobre o óleo, com poder para iluminar, olhou para o profeta, se virou para o profeta e disse: nós lemos e foi dito com tanta convicção e poder, o que você tem que fazer não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Não é pela nossa própria força e poder de qualquer denominação. Não é nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós temos que ter o óleo. E todos vocês que foi salvo de uma vida de pecado, para um único propósito: para te encher do Espírito Santo. Porque vocês são soldados chamados para o exército de Deus. Pai, nós oramos agora. Pedimos que a tua água viva flua agora, Pai. Eu sei que Gabriel, sexta-feira à noite, pregou sobre o Espírito Santo. Todos os pastores desçam, por favor. Mas é o último dessa conferência. Jovens ou velhos, quantos de vocês podem dizer aqui: Pastor Doni, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, e hoje eu quero ser cheio? Levante sua mão. Venha para